Tenho comigo que possivelmente Dorival Júnior não tem dormido esses dias não, hein? Eu acho que a hora que ele deita a cabeça no travesseiro, ele começa a pensar, né, numa série de coisas que tem acontecido, começa a pensar numa série de coisas que tem pela frente, e a coisa vai afunilando, né? O tempo vai afunilando as demandas principais do São Paulo nessa temporada, né? Nós temos aí o Campeonato Brasileiro, que a gente busca de alguma maneira, não sei se ainda é possível, mas claro, estamos terminando o primeiro turno, tem todo um segundo turno. Quando eu falo do possível, e mais do que necessário, é pelo menos a colocação lá na zona de Libertadores, né? E temos outras duas possibilidades gigantes, que é São Lourenço pela Copa Sul-Americana e o Curica pela Copa do Brasil. Isso tudo, tirando logicamente o brasileiro, isso tudo num prazo aí de basicamente uma semana, que a gente tem o tudo ou nada para essas duas competições, né? Muita gente falando, mas se perder não pode ser terra arrasada, se perder pode ser. É aquilo, né? Cada um tem uma concepção, cada um tem um tamanho daquilo que representa o São Paulo e daquilo que o São Paulo tem de tarefas a serem cumpridas. Tem gente que fica contente, por exemplo, chegamos numa final, chegamos numa semifinal, chegamos. Tem gente que fica contente com isso, né? Eu brinco que é a trua da migalha. Agora, para mim, por exemplo, em se tratando de São Paulo Futebol Clube, eu não posso imaginar outras coisas que não sejam as conquistas. Eu imagino que é nesse sentido que o Dorival tem trabalhado, que o Dorival tem pensado e que o Dorival não tem dormido. De alguma maneira, eu criei aqui um raio-x do problema hoje que vive o São Paulo, ou dos problemas que vivem o São Paulo Futebol Clube, né? E eu quero compartilhar com vocês e saber de vocês, obviamente, se tem alguma coisa a mais, se seria isso mesmo. Muito legal a gente poder compartilhar com os irmãos e com os amigos essas questões que envolvem diretamente o nosso amado São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, terçou, né? Terçou. E o relógio, ó, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Isso aí é um relógio. Mostrando aí que está se aproximando a hora do primeiro grande desafio, da primeira grande demanda. Antes disso, pedir para os irmãos aí a gentileza, ao final do vídeo, se curtiu o vídeo, dá uma força aí, vocês sabem que é importante o like, né, para o vídeo poder melhorar. Se não gostou, não tem problema nenhum, dá um like de ponta cabeça mesmo, que tá valendo. O importante é a opinião de vocês, o comentário de vocês, né, e essa participação. Se puder, logicamente, estender algum amigo são paulino que ainda não conhece o canal, a gente agradece demais. Estamos tentando chegar em 30 mil, lá para 2045, mais ou menos, eu chego. Gente, eu fiz umas anotações, por quê? Eu comecei a tentar pensar e entender por que o São Paulo está desse jeito, né? Afinal de contas, são 5 partidas que o São Paulo não ganha, são 4 derrotas e um empate. O São Paulo fez 2 gols só em 5 jogos, né? E do outro lado, o São Paulo tem quase 70% de bola nessas 5 partidas que não ganhou. Aí, rapaz, acende uma luz vermelha gigante, né? Você fala, cara, pera um pouquinho. Se todos esses jogos, a bola tá comigo, a maior parte do tempo, eu sou dono da bola, por que eu não tô ganhando? É por isso que o Dorival não tá dormindo esses dias, né, Dorival? E o Lucas também não deve estar dormindo, não. Mas eles vão arrumar a solução pra gente. Eu pensei em algumas coisas aqui, queria compartilhar com vocês esse raio-x, né? Gente, um fator que é fundamental, a ausência do Neves, tá? A ausência do Neves desmontou taticamente o time do Dorival, tá? Eu não estou dizendo que é só isso, gente. Eu estou dizendo que eu acredito que seja isso também. E eu vou explicar para vocês. Então vamos lá. A ausência do Neves, cara, ele experimentou o Alisson, ele experimentou o Thales, ele experimentou o Nestor, ele experimentou tudo quanto é formação ali naquele meio para apoio pro Maia. E não deu certo. Pior que isso ainda, pior, o Maia caiu de produção, porque ficou sobrecarregado. Então isso em grande forma, né, em grande parte, desmontou muito do esquema tático do Dorival. Porque o meio de campo, meu irmão, é o que faz a ligação ataque e defesa, né? Como é que se diz? É a espinha dorsal do time. E o São Paulo tá sem espinha dorsal.
Se por um lado isso tem um peso, por outro, eu não posso admitir que a gente viva uma Neves dependência, né, gente? Eu não posso admitir isso. Quando machucou o Dorival, antes de machucar, o Dorival já tinha que ter um plano B pronto. Para mim, talvez fosse o Mendes jogando direto, né? Então, se o Mendes não pode ser o segundo volante, que seja o Maia, enfim. O que eu entendo extremamente inadequado são as peças que ele usou. O Alisson, o Nestor e o próprio Tales ali naquela função. Não vai render, não vai andar. Então isso para mim é um fator que tem um peso. Outra coisa, gente, é a queda técnica de vários jogadores, né? Então assim, o Caio Paulista caiu muito tecnicamente do que ele vinha jogando. O Araújo despencou tecnicamente do que ele vinha jogando, né? O Rafinha caiu muito antes de viajar lá para receber troféu no Bayern. Então, assim, nós tivemos alguns jogadores que caíram. O Beraldo, por exemplo, na partida de domingo no Morumbi, ele errou muita bola que ele não costuma errar. E eu até entendo, por quê? O meio de campo fragilizado tá sobrando pro Beraldo armar muita jogada. Tá sobrando pro Beraldo sair jogando, já tentando fazer ligação com o ataque. E ele vai aumentar o percentual de erro nele, né? Outra coisa, o Caleri parou. O Caleri não faz mais gol. O Luciano, só chilique. Então assim, o comportamento individual de cada um desses jogadores, né? E essa queda técnica vai ser mais uma pitada de pimenta nesse angu, né? Nesse angu de problemas que Dorival Júnior e todos nós, é claro, temos vivido. Não é verdade? Com certeza. Eu quero acreditar que dentro de campo, basicamente, essas são as questões que o Dorival aí tem 2 dias, por exemplo, para resolver. Tem 2 dias para resolver. Porque a coisa não está boa, a coisa não está legal, né? Se por um lado o São Paulo domina a partida, tem a posse de bola do jogo, por outro lado, o goleiro dos caras faz uma defesa ou duas. Você pode ver. Ou seja, o São Paulo não está criando. E o São Paulo está tomando o gol com uma facilidade muito incrível, né? Existe, além disso, senhores, um fator extracampo, tá? O fator extracampo, ele tem um peso quando o time não está funcionando. É lógico, aí vem à tona essa questão extracampo. Se o time está andando, você nem lembra que tem diretor de futebol, você não lembra que tem presidente, você não lembra que tem nada. Você não lembra dos problemas. Faz parte do universo do futebol. Não estou falando que é certo ou errado. Eu estou falando que faz parte. E fora, o que acontece? Aí aparece, de novo, quando as coisas não estão bem, a ausência completa da gestão. Uma coisa que nós estamos falando há muito tempo, né? O São Paulo não tem gestão, gente. Os resultados dos últimos 10 anos falam pelo São Paulo Futebol Clube. O São Paulo não tem gestão. Portanto, diante da ausência de gestão, isso daí, o campo fica fragilizado. Se por um lado, a hora que melhorou, o Dorival fechou lá o portão e cuidou do time dentro do campo, por outro, a hora que acontece essas coisas que eu citei agora há pouco, lá fora do campo, aparece também. Aparece o ferrugem, né? Então assim, a ausência da gestão, a ausência da conversa, estão devendo salário para jogador. Não me vem com esse papinho aí, direito de imagem, não me vem com esse papo furado. É salário, tá faltando salário para jogador? Tá faltando. Então, é uma coisa que tem que ser resolvida. Há quanto tempo está se falando nisso? E vocês sabem como é que funciona o jogador, né? Outra coisa, se por um lado a gente está feliz, contente, alegre com a chegada de reforços, vamos ver por outro lado? Alguém acredita que o Rames ou que o Lucas estão chegando sem a garantia de que vão receber os seus salários? Eu não acredito. Eles devem ter a garantia. Se eles têm a garantia, por que os outros não recebem? Então, isso é um problema de gestão, gente. É um problema de gestão. Nos outros times pode acontecer também. Só que se tiver gestão, você consegue consertar e administrar essas adversidades. E meus irmãos, quando você coloca tudo isso na mesma panela, vai queimar o arroz. O arroz com feijão que o Dorival tão bem estava fazendo, vai queimar. Infelizmente vai queimar, né? Enfim, há um raio-x aí para a gente poder falar a respeito, para a gente poder discutir, né?
Gostaria de saber, logicamente, a opinião de vocês, o que vocês concordam, o que vocês não concordam, o que vocês acham que pode também estar agregado. Eu só sei dizer o seguinte, né? Que o travesseiro do Dorival possivelmente vai estar bem macio e bem gostoso depois que ele passar de São Lourenço, depois que ele passar do Flamengo, o Flamengo nem tanto, né? E depois que ele passar pelo Curica. Aí, meu Deus, vai ter ganso de pena, ou quer dizer, pena de ganso, no travesseiro do Dorival Júnior. É o que a gente mais quer e o que a gente espera. Legal, gente? Vamos falando mais aí dessas tarefas, né? Que o São Paulo tem pela frente. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande terça-feira para os irmãos. Abraço.